Ô, Léo, o que é que os homens não gostam que elas façam? Fala aí outra coisa. Uma aqui, das coisas que a está plateia. escrita aqui nesse reivindicações aqui é que Qual? não é? É que ele não gosta quando a mulher não procura o seu crescimento profissional. Por incrível que pareça, né? Está aqui. Quando a mulher é totalmente estática, ela fica na zona de conforto, não procura crescer, isso é uma coisa que incomoda o homem. Agora, parece que há controvérsia. Quando a mulher cresce, se o cara é inseguro, ele também não sabe lidar com esse crescimento. Parece que são duas coisas aí de... Então, não é só a mulher que é confusa, né? Não, não o é homem questão... também. Não, é a questão... Vamos a uma conclusão. Não, a temos questão algo não... em comum, né? A questão não é crescer. É como se cresce, depois faz o quê quando cresceu? Acho que a diferença é essa. De repente, aquela história de ter criado um monstro, né? Mas, na verdade... Nossa, isso foi forte. Não, porque às vezes é igual o Frankenstein lá. O cara criou e se tornou uma ameaça. Mas o Leozão falou a respeito ali da insegurança. O homem quer que a mulher cresça, porque ele quer que, naturalmente, o homem já tem aquela necessidade, aí eu entendo que já até programada por Deus, de ser ajudado, de ter a companheira. Então, tanto é que Deus disse, olha, não é bom que você esteja só. Então, o homem quer que ele acompanhe e que essa mulher seja essa voz de motivação. Como? Sendo que, às vezes, os mundos são tão diferentes. Às vezes ele está ali batalhando, e ela quer ficar em casa, numa vidazinha, posso dizer, medíocre, não é? Ligada somente àqueles programas televisivos, às novelas, aqueles programas de fofoca. Isso é muito pequeno para aquilo que um casal que quer crescer. Então, por isso que o homem quer que a mulher vá. Então, nós temos problemas com isso, sim, de mulheres que não acompanham os seus maridos. Eu acho que precisa voltar aquele primeiro amor, né? Quando estavam namorando, depois ficaram noivos, casaram, fizeram planos, projetos, um vai e o outro fica. Eu tenho dito, eu falo isso porque eu passei por isso. Você não ama quem você não admira. Então, uma vez que o seu marido olha para você, ele começa a não te admirar, o amor começa a ser afetado. Porque você começa a falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer, só que você não vai, você não faz. Depois, quando você ainda tem filhos, os próprios filhos já começam a ver, minha mãe falou que ia entrar na academia, não entrou. Minha mãe falou que ia voltar para a faculdade, minha mãe não entrou. Aí a minha mãe começa a fazer um monte de planos e os filhos ficam vendo e o próprio marido. Então, o problema não está nele, está em você mesma. É você mesmo que não está acreditando em você e começa a jogar para cima do seu casamento essa sensação de que as coisas para mim não dão certo. Às vezes, nem uma receita nova ela quer fazer. Não vou fazer, não, vou para a casa da minha mãe. Quer dizer, ela perde toda a direção da vida dela, porque ela não tomou decisões que cabe a ela. Aí o marido fica olhando, ela fala que ele não ama, que ele não admira, que ele não fala que ela está mais bonita, mas isso está dentro dela, vem dela. É verdade. Agora, a gente tem um outro questionamento das mulheres, do que elas não gostam que eles façam. Prometer e não cumprir. E aí? Você concorda que, muitas vezes, o homem promete e não cumpre, Serginho? Concordo. E aí? Exatamente por tudo isso que já falamos aí, por não objetivar o outro. A partir do momento que o relacionamento ele é sincero e ele tem essa cumplicidade, a comunicação ela flui bem entre o casal, naturalmente o cumprimento das promessas, eles virão. E algo que eu tenho tentado trazer para a minha vida, me esmerando, ensinando meus filhos, é algo que eu aprendi no seminário. Morra, mas cumpra a sua palavra. Então, acho que isso é importante frisar para a gente trazer essa mudança de mentalidade na vida dos nossos homens aí. A quebra de palavra, ela traz maldição, né? Você quebrou sua palavra, você traz maldição sobre a sua vida. E você joga uma expectativa. Há pessoas que vivem muito infelizes por falta de palavras que foram prometidas e não foram cumpridas. Porque o homem tem essa necessidade de ser honrado. Como ele vai querer ser honrado se ele mesmo não se dá a honra? Então, parte por É verdade. Aí aquela coisa, o meu marido... tem mulheres assim que elas reclamam que... meu marido não, ainda fala assim, mas para você é fácil, seu marido é assim, seu marido é pastor, independe de religião. Ele é gente, né? Independe de religião. Eu falo que o homem, que ele é cristão, ele entende um pouco mais essa coisa de prometeu, cumpra. Porque a esposa fica aguardando, fica esperando, até porque nós temos a nossa postura de submissão. Então, quando ele não faz, nos traz uma angústia. Porque se vamos decidir, se vamos ter que fazer... Não podemos, temos que aguardar. E ele não faz. Então, independe de religião. Deu a palavra, cumpre, porque ele é um homem da casa. Ontem mesmo, em casa, estávamos, eu e a Aline, lá, decidindo sobre algumas coisas e, do contexto daquilo que ela estava me falando,
Ela diz, mas eu preciso que você me prometa que você vai cumprir. Porque eu havia falhado numa outra condição. Então eu falei, não, então tá certo, e nós vamos planejar, vamos fazer essa linha aqui. Eu estou aprendendo com ela essa condição de planejar, né? Então, aí eu falei, então vamos planejar justamente para tomarmos a decisão certa no tempo certo. Agora, uma coisa interessante também que eu falo é a questão do universo. Mulher se prende muito à palavra. Eu me lembro que um dia eu falei, Carol, que ia trocar a lâmpada até meio-dia. Até meio-dia tem sol. Você concorda comigo? Sim. Aí, deu meio-dia, um começou a cobrar. Por que não trocou a lâmpada? Meio-dia e um. Tem sol, não vai ligar essa lâmpada agora. Por que que... Entendi. Aí eu aprendi. Que hora você vai trocar a lâmpada? Hoje. Hoje. Mas detalhe, é porque era até meio-dia, mas ele ia sair de casa. Mas ele não ia estar lá depois, ele ia voltar mais tarde. Mas tem linguagem também. Por exemplo, tem mulher que é fundamental isso para ela. Se ele fala que ele vai colocar o quadro na parede, precisa colocar o quadro. Para mim, isso não altera. Se ele não colocar o quadro para mim, mas ele estiver sentado do meu lado, é isso que eu quero. Mas são linguagens. A Carol não está errada, são linguagens de amor. Tem mulher que fala assim, eu vou trocar o piso da casa. Troque o piso da casa. O meu, estou esperando, ó. Eu não ligo. Aproveita aí, aproveita. O piso, para mim, ele não cria essa situação, mas tem outras coisas que eu cobro. Eu, por exemplo, eu largo uma cozinha suja e vou ficar perto do meu marido. Simples. Isso, para mim, ele me pede isso. Nós chegamos nesse acordo, porque eu ficava arrumando cozinha, e falava assim, Vera, vem para cá. Eu não via, Vera, vem para cá. Então, um dia que ele falou assim, fica perto de mim. Então, ele não se incomoda com a cozinha suja, entendeu? Agora, isso é uma linguagem... O casal faz esses pequenos acordos, porque tem marido que não pode deixar a cozinha suja assim, porque aquilo, para ele, o incomoda. Então, ela tem que conhecer o time dele, eles têm que fazer esses acordos. Uma das necessidades do homem comunicação, é exatamente né? essa condição do apoio doméstico. Ele quer chegar ali e ver a sua casa como sendo o seu reino. Tanto é que ele chega, ele quer ser servido, diante das tensões que ele viveu. E um dos problemas que a Vera fala é quando a gente passa isso para uma outra geração. Essa questão do tempo de qualidade. Hoje as crianças não recebem tanto tempo dos seus pais porque as casas, as famílias, elas estão em silêncio porque estão cansados demais para se darem ao relacionamento, para conhecerem essa linguagem de amor, para conhecerem essas expectativas que um tem sobre o outro. Então, para a gente acabar o programa, porque está chegando ao final. Não acredito, não acredito. Pois é. Nós vamos, aqui tem que ser o quê? Consideração final é 15 segundos para cada um. Né? A Veroca, você pode falar para as mulheres, né? E o Serginho falar para os homens, né? As nossas considerações finais, porque a gente ainda tem mais um momento onde eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco aqui. Lei da semeadura. Eu acho que é o que funciona. É você começar a semear bem de manhã, para você saber o que você vai receber à tarde. E, fora isso, queira ser feliz, não queira ter razão em tudo, não, porque não vai dar certo. E curte Extrovertidas, né? Curte, Mulheres que Inspiram. Inspiram. Seu blog. O blog chama Extrovertidas Mulheres que Inspiram, e vamos lá que a gente vai aprender umas com as outras. Isso. Aos queridos homens, procurem atentar para aquilo que Deus te diz. Amar a sua mulher é conhecer as emoções dela. Então, procure estar atento àquelas que são as expectativas da sua amada, daquela mulher que está com você. Então, observe. Elas gostam disso e eu tenho certeza que se você cumprir a palavra, como você diz aí, quando você corteja, tenho certeza que seu relacionamento vai ser de muito sucesso. Ai, que bom, obrigada. Qual que é o nosso blog? Nosso blog dos homens? Nosso blog, esperaumpoquinho.com.br. Muito bom, muito bom. Ô, gente, criatividade não te falta, né? Glória a Deus, né? Nós é pobre, eu mas vou é levar limpinho. para o meu blog, eu já o convidei, já fechamos contrato, né, pastor? Já fechamos, né? E agora aquele Daqui momento dia eu tô lá, também né? tão esperado, né? Que é aquele momento daquela palavra que vem do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração também, através do nosso querido pastor Leozão. Fundo musical. Nós estamos falando a respeito do que eles não gostam e do que elas também não gostam. Mas o ponto principal é você olhar para a fonte, o Criador, que criou o homem e a mulher. E certamente Deus, quando criou, deixou um manual aí para que nós pudéssemos ler a respeito daquilo que Ele gosta. Então, a nossa primeira motivação é agradar o coração de Deus.
É nós fazermos as coisas, como diz em Colossenses capítulo 3, você deve fazer todas as coisas como se fosse para Deus. O segredo, então, é você sempre fazer para Deus. E, consequentemente, quem está ao seu lado vai receber essa bênção. Porque, de qualquer maneira, você nunca vai querer fazer uma coisa para Deus de pouca vontade, mas com intensidade, com motivação correta, porque Deus deseja que você faça primeiro para Ele. Porque tudo volta para Ele. Então, o seu marido, o seu companheiro, o seu filho, então tudo que você for fazer, pense primeiramente em Deus. E se você agir assim toda vez que você for fazer alguma coisa, certamente haverá harmonia. A comunicação onde um fala, o outro ouve, essa coisa será bem compreendida. Haverá uma transparência, haverá uma renúncia, né? Porque o relacionamento implica tudo isso. Então, tudo que você for fazer, faça para Deus. E quando você for fazer, então, primeiramente para Deus, certamente esses conflitos serão menores e certamente não haverá guerra entre os sexos. Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.